Ok, a gente volta aqui, eu e o professor Celso Grise, para falar dessa crise que afeta a União Europeia. O professor é diretor do Instituto Fractal de Pesquisa de Mercado. O site já apareceu aí que eu vi, é www.fractalconsult.com.br. Professor, o senhor falava de Portugal, que também está com problema, a Espanha também está com problema, se o senhor quiser detalhar um pouco. No fundo, o problema é sempre o mesmo. Sim. Gastamos mais do que arrecada. Nós vivemos no mundo todo. Isso não foi só, não aconteceu apenas na Europa, nos Estados Unidos aconteceu também. Nós vivemos um período de globalização muito intenso. E nesse sentido, as corporações passaram a se avultar, a crescer e a comandar a economia, eu diria, de uma forma tão intensa que os estados acabaram perdendo a sua capacidade de regulamentar. Não regulamentaram a economia e, por outro lado, foram incentivados por juros baratos, liquidez imensa, a se endividarem. E isso os fez descuidar-se do seu problema de endividamento. Bom, o resto da crise é história passada, todos conhecem, nós sabemos no que acabou. O problema é você perder a autoridade fiscal. Quando a austeridade fiscal é deixada de lado, nós começamos a passar por problemas grandes. Primeiro, inflação. Não é? O segundo, o problema do financiamento das dívidas, a rolagem, enfim, tudo aquilo que prejudica o desenvolvimento de um país. E isso foi o que aconteceu na Europa e nos Estados Unidos. A Espanha está também mais ou menos no mesmo problema, é menor que a Grécia, mas... Menor que a Grécia, mas muito parecido com o de Portugal, às vezes até um pouco pior. Um endividamento muito grande. A Espanha tem um vigor econômico maior que a Grécia, muito maior. O turismo na Espanha é um negócio dantesco, mas também existe agricultura, existem boas indústrias espanholas, serviços, telecomunicações, como nós vemos no Brasil, sistema financeiro melhor estruturado, enfim, ela tem uma capacidade de recuperação superior, muito superior à da Grécia e superior à de Portugal. Talvez ela tenha uma capacidade de recuperação um pouco inferior à Irlanda, mas é um país para nós pensarmos no longo prazo também. No curto, está muito penalizada. Eu li em algum lugar, professor, que a questão da Irlanda, que o senhor citou, a gente fala Inglaterra, né? O Reino Unido ajudou porque é da família, né? Digamos assim, não é verdade? Mas a questão de Portugal, Espanha e Grécia, o Reino Unido não está muito afim de botar a mão naquela brasa ali, né? Não. O Reino Unido claro, é um país dentro do contexto europeu, mas certamente não pertence à zona do euro. E, portanto, a moeda continua sendo a libra esterlina, só recordando isso, que eu acho que todos sabem, mas lembrando disso. Moeda forte, vale 2,50 e alguma coisa aqui. Ainda é. Agora, o que ocorreu no Reino Unido quando ele viu que ele também havia exagerado? Ele assumiu uma postura fiscal profundamente rigorosa. Ele foi um dos primeiros a reagir e reagiu com um plano muito forte. Mexeu na sua previdência privada, que era efetivamente excessiva, não é? Na sua previdência pública, que era excessiva. Então, todo o esquema previdenciário mudou. Corte de gastos, assim, enormes feitos naquela região e cortes de investimento. De tal forma que o Estado já iniciou um processo de recuperação, a moeda já se fortaleceu, continua sendo um centro financeiro de grande importância, um centro industrial, foi o berço da Revolução Industrial, não foi? Continua sendo um país industrialmente muito profícuo, com inovações e centros de pesquisa fortes, boas universidades, enfim. A Inglaterra não é mais uma preocupação central. Ela continua com uma preocupação econômica, mas já não ameaça com risco de default, de nada disso. Agora, Espanha, Irlanda, Portugal, sim. E a caminho, Grécia, nem diga, e a caminho a Itália, que acaba de vir também de provocar um plano de austeridade fortíssimo. Espera-se
que a Itália venha a viver uma recessão agora grande, que haja um desemprego crescente, mas que o país volte a ter uma certa estabilidade fiscal, dando garantias ao mundo em primeiro lugar, a própria União Europeia, que não pode desfazer-se. Ela necessita do acordo. No caso do Reino Unido, até a rainha, né, cortou lá os gastos dela, se bem que a rainha é adorada, né, no Reino Unido. Eles reclamam, mas ela está sempre firme lá. Claro. Default, que é um termo profissional de economista, é o calote, não é isso, professor? Não tem condição de pagar, não é isso? É isso aí. É a falta de pagamento, é o calote, é a falência. Eu estou preocupado, eu não vou deixar, nós vamos para um outro intervalo, mas eu não vou deixar de perguntar para o senhor algumas dúvidas que eu tenho do mercado brasileiro, da economia brasileira. Claro, isso é um... Que eu acho que aí esse bolo está meio... está esquisito, mas já nós falamos disso. Vamos ao intervalo, eu converso com o professor Celso Grise, diretor do Instituto Fractal de Pesquisa de Mercado. O site é www.fractalconsult.com.br. Vamos ao intervalo, a gente volta já.